Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira aí pra vocês. Espartanos, gostaram da entrevista do Paulo? Excelente, né? Espartana é excepcional, uma biblioteca de conhecimento, né? E muita atitude espartana, né? Muita atitude para dar conta e aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe deu, né? Passou por muita dificuldade, mas foi um guerreiro da vida moderna e superou. Se você ainda não viu, pessoal, você vai lá e vê essa entrevista do Paulo aí. Entendeu? Entrevista espartana com o professor Paulo Mendes. É isso aí, espartamos junto. Pessoal, mas antes de começar o vídeo aqui, já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí, dá uma rua no sininho, compartilha esse vídeo porque você acha que curte desenvolvimento pessoal, histórias antigas de Esparta, história de guerreiros, mentalidade, mindset de guerreiro, né? De tal forma que essas mentalidades, essas filosofias aí possam ser usadas na nossa vida moderna. Então é isso aí. E manda um arru no sininho também aí, manda um arru nos comentários se estiver curtindo aí. Vamos lá, espartamos junto. Bom, pessoal, continua na saga do livro de Steven Pressfield. No último podcast eu esqueci de citar, né? Nós estamos fazendo a resenha aqui do livro Portões de Fogo, de Steven Pressfield. Eu estou praticamente lendo o livro todo aqui, tirando várias reflexões junto com vocês aqui, né? E é muito bom porque é uma história que fala de Termópilas, né? Dos 300 e dos bastidores dessa guerra, né? E principalmente de um escravo, Ilota, né? Que lutou junto com os espartanos, lado a lado com os guerreiros, né? E aí a gente vai tirando várias situações aqui, ele vai contando um pouco da história dele, da família dele, né? Então, muito bacana mesmo. Bom, esse podcast aqui tem muita reflexão e eu espero que vocês curtam aí, eu espero que a gente possa explorar cada detalhe aqui desse ponto. Nós vamos, inclusive, hoje já fechar o capítulo 6. Exatamente, capítulo 6 de Xerxes aqui, e depois já entra no capítulo 7, né? Então, só para contextualizar, voltando um pouco a história aí, Xeones foi encontrado morto e Xerxes começou a perguntar quem eram os espartanos, que povo era esse, e ele começou a contar a primeira história dele, para depois poder montar um contexto primeiro, para depois literalmente contar como se deu o contato com ele, com os espartanos, né? Como é que foi esse contato diretamente depois. Mas primeiro a gente vai conhecendo um pouco da história de Xeones, das dificuldades, das lutas que ele sofreu, né? E o tanto que isso foi mudando também ele como ser humano, amadurecimento, o mindset de guerreiro, né? A força que ele teve que desenvolver a partir disso, né? Bom, então no último podcast aqui eu falei sobre a questão do amor. Quando a gente tem amor na vida, seja pelas pessoas, seja pela nossa família, seja pela nossa polis, seja pela nossa pátria, seja pela, sabe, seja por isso nos move, isso nos energiza para buscar e lutar grandes batalhas na vida moderna. Quando a gente tem pessoas lado a lado para a gente lutar, né? Seja uma esposa, seja filhos, enfim, eu já dei o exemplo. Então, aqui foi mostrando que o escravo, né? Aqui Bruxiels era o escravo da família e ele não tinha, ele encontrava a força justamente que era nutrida no amor que ele tinha pelo menino, que era o Xeones, né? Então é muito interessante essa parte. Esse amor pelo menino é que reforçava justamente a vontade dele, né, de Bruxiels continuar seguindo e lutando em frente. Então ele vai falando justamente isso. A gente terminou falando justamente isso. Olha, o amor que eu teria dado a meus filhos, eu dei para você, meu sobrinho, né? E ali ele estava tentando, de certa forma, consolar Xeones, porque Xeones estava muito mal. Xeones foi pego roubando, foi torturado. E pior do que a tortura foi justamente o fato dele ter se comportado como, né, uma criança mimada, birrenta, chorando, né? Não se comportou como os espartanos, que ficavam calados e principalmente não reclamavam de nada. Sofriam calado, aguentavam a porrada, aguentavam o tranco, sem perder o frame, sem perder a postura, né? Então, ele vai contando justamente aqui, ó. Essa foi a minha resposta enigmática dos deuses, mas parece que os ardivos, eles são mais queridos do que eu, disse o velho sábio ali, escravo, né? Ele deixou que roubasse a sua vida não uma vez, mas 2 vezes, né? E realmente, pessoal, aqui essa questão dos argivos, né, foram 2 vezes, né, que literalmente os argivos acabaram com a vida de Xeones, acabou com a vida de Xeones aqui, né? Primeiro matando o pai dele, destruindo a família dele toda, destruindo a polis dele, roubando todas as riquezas, dominando a cidade dele, né? E depois o estupro, né, de Diomache, né, que querendo ou não ele tinha um amor por ela ali, né? Então, isso arrebentou com ele, né? Isso destruiu com ele, né? E agora, além de tudo, essa situação, né, dele ter sido pego roubando e os caras arrebentar com ele também,
né? Apesar que aqui não deixa claro se foi bem os argivos em si. Mas enfim, continuando, ele ficou bem traumatizado, ele ficou bem depressivo, ele sofreu demais, né, pessoal? Ele sofreu demais e ele estava sentindo uma culpa, um peso enorme, né, dentro do coração, né? Uma culpa de ter deixado os pais morridos, uma culpa de não ter resistido com mais valentia em relação a estar sofrendo ali, a estar sendo espancado, ele se sentia inferior, ele se sentia incapaz de reagir àqueles argivos ali que estavam invadindo, né, a pólice dele e as situações que ele passa. Ele se sentia um menino fraco, sem armas, sem poder de lutar, se sentia realmente impotente em relação a essas situações, essas porradas da vida, né? Então nós vamos falando o seguinte: essas palavras que tinham intenção de confortar só reforçaram minha decisão de morrer. As minhas mãos tinham inchado 2 vezes do seu tamanho normal. Pus e secreção pingavam delas, depois congelaram, formando uma massa repelente que eu tinha de remover toda manhã, revelando a carne lacerada por baixo. Como vocês já sabem, eu contei na história aí que ele foi pego roubando e eles meteram uns pregos na mão dele, né? E aí deu uma infecção, a mão inchou, ficou um negócio muito feio, né? Então, um trem sinistro mesmo, coisa horrorosa, né? E aí Bruxiels fez tudo que ele podia, né, com unguentos ali, cataplasmas ali, mas nada adiantou. Os 2 ossos metacarpianos centrais da mão direita haviam se rompido. E ali ele não podia mais fechar a mão, não podia formar mais um punho, jamais seguraria uma lança ou uma espada de novo. Diomacho tentou me consolar, equiparando a minha ruína com a dela, né? E eu desacatei-a. Você ainda pode ser uma mulher, apesar de você ter sido estuprada e tal, você ainda pode ser uma mulher, você ainda pode casar, você ainda pode dar a volta por cima. Agora, o que eu posso fazer? Como poderei ocupar o meu lugar na linha de batalha agora que eu não tenho, que minha mão não fecha mais, que eu não tenho mais meu punho, que eu não consigo mais segurar uma lança, né? Então, 2 coisas aqui que a gente pode tirar é o seguinte: primeiro, essa questão da argila, pessoal. Cataplasmas de barro, argila medicinal. Para quem não conhece, que vende em lojas de medicina natural aí, produtos naturais, é excelente, pessoal. Excelente para ferimento, para cicatrização, para torção, para até nego que quebrou às vezes o dedo aí, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Porque ela faz um trabalho realmente assim de limpar, de purificar o corpo, de dar um detox muito bom no corpo, né? E ela, principalmente, um dos efeitos da argila, principalmente quando a pessoa está com febre, né, é justamente ela esfria, né? Ela resfria os órgãos internos da pessoa, né, de tal forma que automaticamente ela joga uma mensagem para o organismo, né, para o corpo, realmente os órgãos internos trabalharem de forma mais eficaz. É como se fosse aquele pegar no tranco, né? A argila tem um poder medicinal muito forte, pessoal. Vocês não têm noção. Eu faço vários tratamentos com argila, com dor de cabeça, quando eu tô com alguma coisa, sinusite, esses trem. A argila melhora demais, né? Então é engraçado que aqueles é um dos métodos que os antigos já usavam, né? E Bruxiels, como eu já falei já bem no início dos podcasts, Bruxiels era praticamente um cara que conhecia de estudo de medicina natural, né? Então a argila estava entre uma dessas ferramentas dele. Muito bacana falar sobre isso, né? Agora, sobre essa questão da Diomacho aqui, Diomacho foi estuprada. E aí ela, querendo consolar o amigo, ela veio falar, não, eu passei por uma situação ruim também, você quebrou seu pulso aí, seu osso aí, você não vai poder segurar uma lança mais e tal, mas eu também fui estuprado, eu passei por uma situação. E aí eles começaram a comparar o sofrimento, uma comparação de dor, né? E assim, de certa forma, pessoal, em algumas situações é muito bom, em alguns casos, e às vezes muito ruim em outros, porque não tem como você medir a dor de uma pessoa, você não tem como mensurar o grau de sentimento de que a pessoa está sentindo de dor ali. Você não tem como ver, você não tá dentro da pessoa, você não sabe o nível de dor que ela está, você não tem como medir isso. Então, às vezes, fazer uma comparação dessa aí, você pode ser realmente infeliz, né? Não sei o que, eu perdi meu emprego, meu salário não tive aumento esse mês. Aí o outro amigo lá que não tem nem emprego, né? Então, tipo assim, eu perdi a mão, e o outro perdeu o braço. Entendeu? Então, assim, é uma questão que às vezes você não dá para mensurar direitinho, né? Para um,
perder o dedinho vai ser uma catástrofe. Para outro, perder o braço não pode ser nada, depende de como a pessoa vai reagir. Mas eu confesso que em alguns casos assim, que você está vendo uma pessoa sofrendo e tal, sempre tem alguém pior. Eu acho que na vida moderna a gente passa por muitos desafios, muitas dificuldades, né? E às vezes você está passando por um sofrimento grande aí na sua vida, mas às vezes tem gente pior, tem gente passando por coisa muito pior, né? Ah, a mulher me deixou e tal. Cara, graças a Deus essa mulher te deixou, porque ela ia te roubar, ela ia passar você para trás, ela ia, né, te lesar. Então, às vezes tem coisas, tem dores que a gente passa na nossa vida que na verdade foram livramentos de Deus, né? Tem que pensar e agradecer bastante tudo que acontece com a gente, pessoal. Deus sabe, ele faz certo por linhas tortas mesmo, ele tá vendo de cima, ele sabe todo o caminho, e às vezes ele tá te preparando para desafios muito maiores lá na frente, que você vai ter resistência e um controle mental mais blindado e emocional para superar aquilo ali. Então, eu acho muito interessante isso. Então, essa questão de comparar a dor, em alguns momentos ajuda a pessoa, né? A pessoa, não sei o que, eu perdi o emprego, calma, rapaz, você tem capacidade para você montar uma empresa, entendeu? Você sempre pode, às vezes, motivar uma pessoa. Porém, a gente tem que ter uma parte que eles falaram aqui, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente quando a pessoa está numa situação de depressão, numa situação de muita tristeza, né? Ele deixa bem claro isso aqui, ó. Essas palavras que tinham a intenção de me confortar só reforçaram a minha decisão de morrer. Então, assim, se você não tiver uma palavra certa, certeira, que vai realmente ajudar uma pessoa, é melhor você ficar calado. Porque dependendo do que você fala com a pessoa no momento dela de descontrole, de desespero, você pode acabar incentivando aí sim ela a fazer mais merda mesmo, literalmente, né? E eu falo isso, eu tô falando isso até pra mim mesmo, porque vocês já viram como é que eu sou aqui no meu canal, né? Eu sou aqui sem mimimi, direto na canela, na porrada, entendeu? E às vezes sem querer a gente ofende as pessoas, sem querer a pessoa é mais sensível, sem querer a pessoa ainda acha que a gente é um pouco agressivo, né? Então, às vezes eu falo muito palavrão. Então, realmente, a gente tem que saber lidar bem com essas situações, saber a forma de falar com a pessoa, né? O que vai falar, no lugar que vai falar, perto, de preferência que esteja sozinho com a pessoa, né? Sem a presença de outras pessoas. Então, principalmente em empresas, né, relações profissionais e tal, tem que ter muito inteligência emocional, pessoal, para lidar com essas situações, né? Um chefe, por exemplo, que xinga o funcionário na frente dos outros funcionários, humilha o cara, às vezes ele chamou a atenção, mas não estava com essa intenção de humilhar, mas sem querer o cara se sentiu humilhado, entendeu? Como é que ele vai mensurar isso? Como é que ele vai saber? Então, a gente tem que sempre tentar se colocar no lugar do outro, sempre tentar... É lógico que a gente não é responsável pelo que o outro entende, né? Mas em algumas situações, pessoas queridas, pessoas que a gente gosta, a gente tem que ter empatia, sim, e se colocar no lugar do outro, sim, e tentar entender como é que a nossa comunicação chegou para ela. Porque às vezes pode chegar de uma forma distorcida. Ela pode interpretar aquilo ali de uma forma que não tinha nada a ver com aquilo que você quis falar, né? Então vamos prestar atenção nesse ponto aí, espartanos. Bom, continuando aqui, hoje um capítulo vai ser um pouquinho mais longo, pessoal. Espero que vocês tenham paciência aí, mas tem muitas boas reflexões aqui. Eu acho que para quem está realmente interessado em desenvolvimento pessoal aqui, com certeza vai ser um bom arsenal aqui de boas informações e conhecimento. Bom, à noite, os acessos de febres alteraram-se com calafrios de bater dos dentes, né? E aí o calor ensopava todo o corpo ali de Ximenes, né? Em seguida o suor gelava ele. Aí ele vai explicando assim, ó, Ximenes, me enroscava, me contorcia nos braços de Diomache, com o corpanzil, eu não sei o que é isso, depois eu tenho que olhar, corpanzil de Bruxelas envolvendo-me nos dois para nos aquecer. Parece que é tipo um tipo de coberta aqui, de manto, sei lá, né? E gritei aos deuses repetidas vezes, mas não recebi nenhum sussurro como resposta. Tinham nos abandonado, era evidente, agora que não éramos mais donos de nós mesmos, nem éramos mais possuídos pela nossa polis, né? Quer dizer, eu não era dono nem da minha própria alma, eu não tinha mais casa, eu não tinha mais lugar para morar, eu não tinha polis, eu não tinha estado, eu não tinha nem identidade. É assim que ele se sentia, né? Pessoal, e essa questão do silêncio dos deuses, eu já passei por momentos assim na minha vida, de desespero, momentos às vezes de rezar para o céu e Deus ficar em silêncio. Às vezes você vai rezar, às vezes você vai xingar a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você fica revoltado e às vezes Deus só rebate para você com um silêncio. E esse silêncio, pessoal, é justamente o seguinte: se vira, meu amigo, se vira. Você tem inteligência,
Você tem capacidade, você tem força para lidar com essa situação. Se isso está acontecendo na sua vida, se essa cruz caiu nas suas costas, é porque essas costas é forte para carregar essa cruz. Então aguenta o peso dessa cruz e vai para frente. Eu não tenho que falar nada, eu não tenho que mandar sinal nenhum, eu tenho que ficar em silêncio porque eu sei que você dá conta. Vamos pensar assim, né, pessoal? Vamos pensar assim, né? E realmente, nesse ponto, eu acho que é muito importante a gente ter essa comunicação com Deus, a gente está sempre rezando, estar sempre conversando com Deus para boas intuições, bons pensamentos, bons espíritos para quem acredita que nos rodeia, né? Com bons pensamentos, boas atitudes positivas na nossa vida. Mas é claro que em situações de desespero, de revolta, tem coisas que não é Deus que vai resolver, é com você. O problema é seu. Às vezes foi você que buscou aquilo ali, às vezes foi você que entrou naquele problema, e é você que vai ter que resolver. Então Deus, infelizmente, vai falar assim, ó, se vira, meu amigo, toma um silêncio aqui para você, né? Bom, e aí certa noite, a febre aqui já estava incessante, talvez uns 10 dias depois do incidente na fazenda, Diomache e Bruxiels, eles se envolveram em um manto ali, em peles, e saíram em busca de suprimento, né? Tinha começado a nevar praticamente e eles esperavam tirar proveito do silêncio, né? Como estava nevando ali e estava um silêncio, e aí eles aproveitavam daquele silêncio para ver se tinha sorte para pegar uma surpresa, alguma lebre, alguma ninhada de tetátres, que parece que é um outro animal aqui, que eu não sei o que é isso. Mas enfim, mostrando também que o silêncio nos dá a resposta dessa forma, né? Às vezes você tem uma caça ali, você tem uma presa, mas você não está conseguindo ver, você não está conseguindo identificar. Mas aí você realmente, ó, peraí, faz silêncio, escuta. Ó, tá aquele lado ali, ó, tá fazendo barulho, tá por ali, né? Então, às vezes, o silêncio, você ficar calado, você escutar as coisas, aquilo ali vai te dar a resposta, vai te mostrar o movimento, vai te mostrar para onde você tem que ir, né? Então, é muito bom, principalmente quando eu falei nesses momentos de desespero, nesses momentos de revolta, às vezes você ficar em silêncio no seu quarto, sentar, refletir. E aí, às vezes, a resposta vem, pessoal. Às vezes, você começa a fazer uma reflexão, e aí você começa, quando você baixa, né, o seu nível, você começa a meditar, você começa a esvaziar a sua mente, de repente, as respostas chegam. A resposta para aquela solução daquele problema que você não encontrava, ela vem igual uma flecha e chega, né? Então, é importante dar esse silêncio, dar esse tempo, né, para o corpo se acalmar, e para a mente se acalmar, e para as respostas começarem a surgir, né? É importante. Bom, continuando, pessoal. Era a chance, bom, já que Diomache agora e o Bruxiel saiu para caçar, era a chance de Ximenes aqui, e ele resolveu aproveitar. Ele esperou até Bruxiel e Diomache ficarem fora da vista dele, né? Deixando o manto, as peles e os protetores dos pés para eles, saiu descalço na tempestade, aproveitou a oportunidade e fugiu, né? Subiu ali durante uma montanha ali que parecia por horas que ele estava subindo aquela montanha, mas na verdade era uma montanha pequena até, né? Mas que provavelmente ali não tinha nem dado uns 5 minutos ali, estava ali perto, ele estava perto da região ali, né? Mas como ele estava muito desgastado, aquele esforço que ele estava fazendo era como se ele tivesse a 1 hora subindo uma montanha, mas na verdade tinha 5 minutos só, né? E a febre, né, estava dominando o corpo dele, ele estava ficando cego, né, praticamente, e ainda orientado por um senso de direção totalmente inseguro ali. Bom, pessoal, é interessante isso aqui. Eu nem ia fazer reflexão disso aqui não, mas achei isso aqui interessante também, né? Dependendo do seu estado emocional, dependendo do seu estado físico, psicológico, certas coisas para você vai ser grande demais, vai ser um desafio muito grande, né? Agora, quando você está com saúde, você está com cognição mental, você está fazendo uma dieta boa, você está dormindo bem, os problemas tendem a ser mais tranquilos de resolver, né? Você consegue resolver aquilo mais rápido, né? Você tem menos dificuldade para resolver aquilo, né? Quando você está debilitado, quando você não cuida da sua saúde, né? Quando você não está nem aí, realmente você vai ter mais dificuldade para resolver problemas da vida moderna, seja problemas cognitivos, seja problemas físicos, seja problemas emocionais, psicológicos, financeiros, qualquer tipo de problema. Então é importante a gente ver essa diferença aqui, né? O livro coloca isso aqui muito bem, né? Como ele estava muito detonado, né? Ele subiu uma pequena montanha de 5 minutos, é como se ele levasse 1 hora. Então é importante, viu? A gente sempre está cuidando dessa parte nossa, parte física, né? É muito importante mesmo. Bom,
Aqui nós tem muito texto aqui. Eu falei que o vídeo ia ficar grande, mas realmente quando fica grande demais fica até cansativo, né? E eu vou fazendo reflexão aqui uma atrás da outra. Então, para a pessoa chegar e entender, é melhor ter 2, 3, poucas reflexões, mas que a pessoa entenda e possa colocar em prática, né, pessoal? Eu vou já fechar esse capítulo aqui, né? Só realmente aqui colocando a parte final aqui do que foi fazer, né? Porque praticamente agora o que acontece? Ximenes foge, né, de onde que eles estavam, tal, porque ele estava querendo se suicidar. Ele estava querendo realmente morrer. Ele estava se sentindo muito mal psicologicamente, muito abatido pelas falhas que ele cometeu. Ele estava se sentindo com vergonha, né? A dor da vergonha estava doendo demais para ele, né? Então estava muito pesado. Mas vamos tentar só colocar o finalzinho aqui e realmente depois a gente pode encerrar. Então vamos lá. Aí ele foi realmente, aí ele encontrou, ele saiu ali do acampamento, encontrou um refúgio ali em um bosque de pinheiros e soube que ali era o lugar que ele poderia ficar ali para morrer, né? Um profundo senso de decoro tomou conta de mim, diz ele, né, de Ximenes. Quis fazer isso de maneira apropriada e, acima de tudo, não criar problemas para Bruxiels e Diomache. Eu queria realmente poupar o sentimento, poupar o sofrimento dos dois, né? Porque, na verdade, ele estava se sentindo que ele era um peso para os dois, né? Ele estava todo arrebentado, ele não estava conseguindo andar direito, ele estava todo destruído. Ele sentia que ele era um fardo, né, para Bruxiels e Diomache, que está ali cuidando dele, que estava carregando ele para todo quanto é lugar, né? Então ele escolhe uma árvore ali, se apoia nessa árvore de costas, né, para que seu espírito, né, que tocava o céu e a terra, conduzisse o meu em segurança para fora deste mundo. Resumindo, ele queria realmente morrer, né? Bom, aqui a gente fecha esse podcast falando o seguinte, pessoal, tem pessoas que elas querem poupar as outras, evitando de falar sobre certos tipos de sofrimento. É exatamente isso. Elas querem poupar a outra, evitando falar o tipo de sofrimento. Então, olha só para você ver que situação. Às vezes você está com um problema financeiro, às vezes tem gente na sua família que está com um problema grave de saúde, e você não sabe que isso está acontecendo. Você não tem nem noção que isso está acontecendo, porque a pessoa quer te poupar de sofrimento. Só que aí, de repente a pessoa morre, entendeu? E aí você nem sabia por que ela morreu, você nem sabia que ela estava doente. Ou então uma pessoa se endivida toda e você nem sabia dessa situação. Pessoal, quando são pessoas queridas, às vezes é uma mãe querendo poupar o filho, né? A minha mãe já fez isso. Várias vezes ela sofreu situações aí, ela não quis me falar, com medo de sofrer. Mas você vai sofrer de qualquer jeito, pessoal. Você sofre de qualquer jeito, né? E essa omissão, né, desses problemas, essa falta de comunicação, eu acho que é até pior. Toma porrada logo, toma a verdade logo, vai doer na hora, mas depois, junto à família, consegue resolver aquilo ali de uma forma mais equilibrada, né? Agora tem pessoas que ficam doentes, pessoas passando por problemas, e elas não querem desabafar, elas não querem ajuda, elas não querem passar o problema dela para os outros. Eu acho que a gente tem que ser muito homem na vida e tentar resolver nossos problemas de forma individual mesmo, sabe? A gente não deve ficar chorando e reclamando, nem passando problema para ninguém. Ou, se a gente tiver que passar nossos problemas, que a gente passe para um profissional que saiba resolver melhor esses problemas, um psicólogo, um médico, um advogado, né? Enfim, primeiro para eles. Mas é claro que entes queridos ali, que convivem com você ali, é sempre bom você ter uma comunicação clara, aberta, transparente, sabe? Eu acho que não é que você vai ficar passando o problema para a pessoa, mas você também vai ser sincero, vai ser verdadeiro, vai ser transparente. A pessoa sabe o que está acontecendo na sua vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, essa é a última reflexão que fica aí desse podcast. Na semana que vem a gente continua com mais, continuando aqui, o que se deu essa história, né? Se realmente Ximenes se suicidou ou não. E aí vocês vão ficar sabendo no próximo capítulo. Nós estamos agora igual Netflix aqui, fazendo a chamada, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Se inscreva no canal, manda o bico de Espartano no like, dá uma ruim no sininho e espartamos junto aí. Arru!